Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Homecast. E hoje, Vini, nós estamos com um cara sensacional, o Mago. O Mago, é ele, o homem. Pois é, assim, gente, até um adendo, tá? Eu vou mudar esse Homecast pra Careca Cast. Porque não. Já veio alguns aqui, né? Então esse aqui me inspira, né? Mas... brincadeiras à parte, eu tô aqui com o mago do financiamento, Fernando Bernardino. E aí, meu amigo, tudo bem? Tranquilo? CEO, deixa eu fazer a apresentação com classe, CEO da InvestCred, né? Conhecido como mago do financiamento imobiliário, né? E mais de um bi financiado. Mano, é um bi, tá? Bi é coisa pra caramba, né? Respeita. Tu chega nos bancos, os caras devem estender um tapete vermelho, uma musiquinha. A caminhada é longa, né? 10 anos aí que a gente tá buscando esse número aí, graças a Deus. A gente está atingindo aí com 10 anos essa marca histórica. Pô, isso aí tem que respeitar. Isso aí. Mas, cara, fala um pouquinho, como é que é a tua empresa, como é que você trabalha, como é que funcionam as coisas? Então, a empresa InvestCred, né? A gente está aí desde 2014 ajudando aí os corretores para poder vender e vender melhor. E justamente a gente entrou no momento que estava a crise, né, do mercado imobiliário, 2014, 2015. Foi o ápice, né? Exatamente. E então, assim, o pessoal não estava conseguindo vender, mas vendeu atrás. Então, na planta, estava tudo ficando pronto, os clientes estavam desesperados para financiar, e aí foi que a gente entrou para socorrer o corretor, porque em alguns casos ele conseguia, o cliente estava ali vendendo o imóvel dele, comprando outro, então a gente também ajudou nesse sentido, sem contar que, além do nosso processo de auxílio, que eu vou falar depois mais detalhadamente, a gente também ajuda o corretor lá no processo total de venda, então ele fica bem seguro na negociação dele. E é isso. Então a gente tem um diferencial de atender o corretor lá no início, porque existem outras assessorias, né? A gente tem assessoria de crédito imobiliário, que tem, por exemplo, contrato com o construtor e tal, ele só quer aquele cliente filé. Tá. E não briga pelo cliente. Então a gente faz lá até a última instância tentar aprovar o cliente, porque o corretor conseguir vender e botar dinheiro dentro de casa. Filé que você diz é o quê? O cara que já é qualificado para compra? É o cliente que tem um score alto. Tá. E a gente vai falar o que é score depois, mas é um score alto, tem um bom relacionamento com o banco e renda comprovada. Então, esse é o cliente que vai aprovar facilmente. Não precisa de ninguém, né? Não precisa de ninguém. O cara entra... E hoje, inclusive, é tudo online. Então, assim, o cliente entra no site do banco, em algumas situações, no nosso site, ele consegue se cadastro simples, sem mandar documento, ele consegue ser aprovado. Ah, é? Sem mandar documento, a gente faz uma aprovação. Mas esse é o cliente filé. Esse é o cliente filé. Então, esse é o que todo mundo quer. Né? Então, esse é um cliente que aí a massa de corretores não vai pegar sempre o cliente filé. Então, para ele vender, se o cara não tem dinheiro à vista, ele precisa financiar. E a maior parte dos clientes hoje não tem o valor total na entrada. Inclusive, até menos do que os 20% básico que se precisa. Então, a gente tem algumas soluções que até com 10% de entrada a gente consegue. A gente já tem casos que a gente conseguiu 100% de financiamento, que aí eu vou explicar depois. Beleza. Tinha uma pergunta relacionada a isso. Como é possível? Porque a média é 20% de entrada. Então a gente tem essas soluções para o corretor conseguir vender mais, né, com a mesma quantidade de clientes que ele já tem. Não precisa ficar buscando mais e mais clientes para poder atingir aquele cliente filé. Né? Entendi. Pô. Mas por que, cara, assim, o ápice da crise, tu entra no mercado de financiamento, por quê? Como é que foi isso? Então, por quê? Porque na crise ninguém estava vendendo. Beleza. Só que a maior parte das nossas conexões é de corretores que vendiam na planta. Então, o corretor vendeu lá em 2013, 2012, 2011 e os empreendimentos estavam entregando. Beleza. Então, nesse momento ali, o cliente ele precisava do apoio e ninguém estava vendendo. Então, a gente migrou até um pouco da história. Minha esposa, ela era corretora, né, nessa época. Isso que eu ia te perguntar. Como é que você conhecia do mercado? Assim, isso, tipo, vi um anúncio no jornal, isso aqui eu acho que vai dar. Minha esposa era corretora, inclusive ela começou na Lopes e depois um ano depois ela foi para Patrimóvel. Então eu estava sempre perto, porque minha formação, eu fiz colégio naval, então tem uma parte de matemática. De matemática boa. Boa, então as propostas de conta, divisão. Naquela época NCC, o corretor era na HP. Exatamente, né? HP. Então eu que fazia HP para ela, porque ela já é da parte de administração, formada em administração de empresa, então ela não manjava muito de contas. Então eu estava sempre perto, então eu conheci os amigos dela e todo mundo, e justamente nesse momento, ela entrou em 2012. Então em 2015, que foi
Então não tava ninguém vendendo. Inclusive ela até migrou, ela saiu depois da corretagem para ficar com a gente, que ela faz a parte de marketing da empresa hoje. Pô, legal. Que ela é a carinha bonita do negócio. Eu sou a parte mais técnica. Então ela foi nesse sentido, e aí os corretores ali precisavam dos clientes que estavam financiando, e eu tenho um amigo que eu fui inclusive padrinho de casamento, que é a esposa e gerente da Caixa. Então eu levava os processos para ela. Pô, por que tu não vira correspondente? A Caixa criou agora há pouco tempo a função. Então foi uma parada que surgiu ali para tu ajudar a tua esposa. Isso. E surgiu um negócio. Surgiu um negócio daquele momento ali da crise, que a gente não estava vendendo, mas estava financiando porque tudo foi vendido, né? Então, sim. E se vendia era muito, vendia 100%. E era o momento de entrar ao banco. De entrar ao banco, exatamente. Entendi. Caramba, e aí cara. uniu o útil ao agradável ali, a gente conseguiu sair dessa crise nesse momento aí. E aí, como o negócio foi dando certo, ela não estava vendendo muito também, ela já vendia bastante, mas todo mundo praticamente parou de vender, então a gente migrou para a área do crédito. Do crédito, daí foi... Aí até hoje estamos aí. Foi caminhando. Pô, maneiro, hein? Tá vendo? Eu achei que fosse um classificado do Rio, que ele achou assim. Acho que ali vai dar bom. Vamos tentar. Pô, que bacana. Minha esposa também foi nesse período. Ela foi corretora na Fernandes Mera. Fernandes Mera. Tem um pessoal que saiu da Lopes e foi pra Fernandes Mera, que foi a época que a Fernandes Mera tava vindo pro Rio. Pro Rio, exatamente. Não, na verdade, acho que pegou o coração da Lopes, né? Isso, ou da pegou. Muita gente da Lopes saiu e foi pra Fernandes Mera. Foi pra Fernandes. Cara, eu lembro de um lançamento. Só que assim, entrou um mulão de um monte de gente, o pessoal não sabia trabalhar. Aí, nessa época, Leonora, eu já trabalhava no mercado imobiliário, eu falei... E ela, poxa, eu queria trabalhar, ter uma experiência, mas não na mesma empresa. Num negócio diferente. Eu falei, vai pro lançamento. Cara, eu lembro de um lançamento, ela... muita vergonha de atender ali, né? De fazer a parte comercial. E o gerente foi um cara assim, pegaram o corretor e falou assim, vem cá, você vai ser o gerente. Botou. Aí ele chegou na frente do cliente e não sabia falar nada. Aí eu sentei com todo mundo, aí peguei a HP, falei, vai ser assim, assim, assado, você vai dar um sinal assim, assim, assina aqui, aqui, aqui. Aí ela fez a venda da vida dela, aí ela, agora eu já posso sair. Já posso sair. Aí foi o lançamento no One Word Office. Word Office. Ali no... onde é meu escritório hoje. Onde é teu escritório. Isso. Então, foi a experiência dela no mercado imobiliário. Naquela época era difícil pra caramba. Isso. Naquela época era muita gente, né? Tá, agora vamos lá. Financiamento imobiliário. Você já deu um spoiler aí. O que a pessoa precisa para comprar um imóvel? Quantos por cento ele precisa ter de entrada para comprar o imóvel da vida dele? Então, basicamente, padrão de mercado é 20% de entrada. Né? Beleza. E aí é o que a maioria dos bancos fazem. E aí, por exemplo, alguns bancos, o Itaú, ele permite o cliente financiar até 90%, ou seja, com 10% de entrada. Na Caixa, se o cliente tiver um empreendimento for financiado pela Caixa, ou Minha Casa Minha Vida, ou fora do Minha Casa Minha Vida, ele também consegue com 10% de entrada. Tá? Então, aí você consegue uma entrada menor. O Bradesco também permite alguns casos, por exemplo, quando o empreendimento é obra do Bradesco, ou tem um convênio com o Bradesco, ou também servidor do Estado do Rio, tem um convênio especial que também permite 90%. E aí, quando eu falei de financiar 100%, como é que funciona? O Bradesco, dessas instituições todas que a gente trabalha, que é Caixa, Itaú, Bradesco... Você faz todos os bancos? Faço todos os bancos. Beleza. Atualmente só o Banco do Brasil que não. Tá. Mas eles fazem... O valor do financiamento é baseado no valor da venda do imóvel. Beleza. Ou no valor de avaliação, o que for menor. Então, se eu tenho um imóvel de 400 mil e ele for avaliado por 500, eu vou pegar com base 400 mil. O Bradesco é diferente. Ele usa apenas o valor de avaliação. Então, se eu conseguir avaliar o imóvel mais do que ele está sendo negociado, que às vezes tem uma negociação especial, o proprietário está com pressa de vender, está com um familiar doente, precisa do dinheiro, enfim. A gente consegue, por exemplo, num imóvel de 500 mil reais a avaliação, que seja a praxe do mercado está sendo vendido por 400, 80% de 500 dá 400, então a gente consegue financiar 100%. 100% da operação. Sem precisar escriturar para cima, que é uma prática que algumas pessoas utilizam também para financiar um pouquinho mais. Mas ali ele pode escriturar por 400 e financiar 400. Porque o Bradesco ele usa o valor de avaliação para poder garantir financiar, bem. Independente do valor de compra. Pô, interessante. Porque às vezes os outros bancos utilizam o menor valor. O Bradesco só usa avaliação, então a gente consegue fazer aí essa proporcionalidade para então numa compra de oportunidade,
que o imóvel, a avaliação dele seja um valor maior, no Bradesco tem essa opção. Tem essa opção de financiar 80%, 85% também eles fazem, mediante autorização da agência, a gente consegue também aumentar um pouquinho o financiamento para 85%. Então aí consegue financiar, em alguns casos, 100% do valor do imóvel. Aí, Vinícius, dá para tu comprar um imóvel. Não, assim, se eu quiser comprar um imóvel, o que eu preciso? Eu chego para você e falo assim, eu quero financiar um imóvel. E aí, como é que eu lido? O que vocês vão avaliar? Isso, então a primeira... A carinha bonita, é o que é? É o quê? A primeira etapa é o CPF, tá? Então, assim, principalmente o CPF, ele precisa estar regular, sem restrições. Existe possibilidade de aprovar com restrição? Existe. Já aprovamos casos com restrição. Quando o cliente ele é muito bom dentro do banco, teve um problema com outro banco, por exemplo, na Light, que não sabia, algum protesto que ele recebeu, então algumas situações o banco até aprova, tá? E eu trabalho com uma fintech também, que você pode ter até 10% do valor da dívida, do financiamento como dívida, que ele também te aprova com algumas restrições. Então a gente também consegue aprovar cliente com questão. Mas na linha geral, né, precisa estar com o CPF regular. Por isso que ele é o mago, acho que, do financiamento. Tu vê que sempre tem mais uma. A gente dá das opções. É claro que nesse caso a taxa vai ser um pouquinho mais alta. Que é o risco da operação. Que é o risco da operação, baseada inclusive no IPCA, mas você não deixa de comprar. Porque algumas situações hoje o mercado de imóveis ele está muito aquecido, principalmente na parte de aluguel, porque a oferta é baixa, então o valor está lá em cima. Então, dependendo da situação, a tua parcela é o valor do teu aluguel. Então, não faz sentido alugar se você pode comprar tendo uma parcela compatível com o valor do aluguel. Então, nesse caso, o cliente pensa assim e é melhor perder um pouquinho mais. Depois ele faz uma portabilidade, que é o que a gente vai falar depois aí. É interessante que o cliente que está pegando uma taxa de juros um pouco mais alta hoje, ele pode migrar depois para pegar uma taxa melhor. Então, esse cliente ele não fica preso pela instituição. Então, o CPF, e aí a gente tem até uma ficha cadastral que dependendo do seu CPF, se for um cliente que tem um bom relacionamento com o banco, tem um histórico bom no mercado, um histórico positivo, a gente consegue fazer uma aprovação automática. O que é isso? Eu vou no sistema do banco, né, que a gente tem acesso lá mediante login e senha, cadastro o cliente, e aí se você cumprir os requisitos do banco, ou seja, você já tem um relacionamento, por exemplo, seu banco é o Santander, e aí você já movimenta lá R$10 mil por mês, você quer um financiamento de 200 mil, é compatível? Então ele vai te aprovar sem eu precisar mandar nenhum documento para ele, ou seja, você já é aprovado automaticamente pelo banco sem precisar apresentar documento nenhum, porque o banco já te conhece. E caso a gente não consiga essa aprovação automática, tem uma relação tranquila de documentos, que é os seus documentos pessoais, que é identidade CPF, estado civil e a renda, que aí dependendo se você for assalariado contra-cheque, se for empresário, imposto de renda, mais a parte de contrato social da empresa, ou autônomo, extrato bancário. Alguns bancos aceitam só extrato bancário, mas o preferível é ter imposto de renda também. Então, e aí a gente consegue matar a aprovação do crédito. Tem que ter renda. É o mais importante. Mas, assim, tu falou, acho que do score, o score do Serasa que você estava falando. Então, o score do Serasa, ele até pode ser um balizador, mas os bancos não utilizam muito do Serasa especificamente. Eles usam do interno. Interno deles, Banco Central, que tem algumas informações lá também que a gente chama de registrato, né? Toda pessoa tem. História, né? Tem lá o seu histórico de crédito, então eles vão consultar isso para ver se você é um bom pagador. Por exemplo, se você atrasa suas contas, você não deve nada, tá com o nome limpo, mas você todo mês você paga a sua conta atrasada, ou seja, venceu dia 20 de janeiro, você só paga dia 30 de fevereiro. Então, de um mês para o outro, vai aparecer lá como vencido. Esse vencido, em alguns casos, te impede de financiar. Então, você não precisa estar só com o nome. Até isso eles olham? Até isso eles olham. Então, Cuidado, hein? Você que está querendo comprar um imóvel, pague em dia. Pague em dia, é isso aí. O bom pagador, ele consegue facilidade. É claro que isso não impede que outros clientes não consigam financiar. E o cliente que não consegue financiar de jeito nenhum, a gente tentou tudo, né? Porque é possível também não conseguir. A gente tem outras soluções, como até vocês fizeram recentemente um podcast, que é o consórcio. Dependendo da entrada do cliente, ele consegue pegar a carta de crédito ali e comprar o imóvel. E comprar, né? Então, é solução total na parada. Tá. Você falou sobre score, falou sobre se o Vinícius quisesse comprar um apartamento. Agora fala pra gente essa questão de portabilidade. Primeiro, tá no momento certo de financiar? A tua visão, assim, você passou 10 anos, então você pegou crise, você pegou a alta do mercado, pegou a baixa. Foi a pandemia, né? Que foi a menor taxa que a gente teve aí na história. Foi, né? Historicamente. 6,7. A gente teve taxa também, inclusive 5,39 com o Itaú na modalidade de poupança, que a gente pode detalhar depois também. Uhum. Mas, assim, o momento sempre é o momento, sempre é agora. Por quê? Hoje, a taxa está alta, tá? A gente está na alta da taxa, apesar de Selic estar baixando,
ainda não teve redução na taxa de juros. Então, a gente está com taxas de 10,49 a partir de. Então, inclusive, tem clientes sendo aprovado com 11,88, 12,29 no Santander, até 12,49. Então, a taxa está bem alta. Só que, como a taxa está alta, o imóvel está no preço bom. Só que se você esperar abaixar a taxa para comprar, o imóvel vai o quê? Vai aumentar a procura de novo, vai subir o valor do imóvel. Então, o que você ganhou de taxa, você perdeu no valor do imóvel e aí você perdeu a sua economia. Então, é sempre o momento de você comprar. Comprar nunca é ruim. Se você conseguir achar uma oportunidade, compra e financia mesmo com a taxa alta. Por quê? Não tem prazo mínimo para você trocar de crédito. Então, assim, é como se você fosse trocar de roupa. Você pode estar com uma roupa hoje, amanhã você troca de roupa, você troca de banco. Só precisa estar com uma parcela paga em dia. Então, você não tem prazo mínimo para aportar o crédito. Então, você está falando que taxa tá alta. Compro financiado, tá? E amanhã paguei uma parcela, eu já posso trocar? Já pode trocar. Aí é claro que você tem que analisar que os bancos hoje estão bem lineares em relação às taxas, estão muito parecidos. A Caixa está um pouquinho menor dentro do SFH, que é imóveis até 1,5 milhão. Beleza. 0,5% ao ano na taxa nominal. Então, ou seja, pouca coisa, não é muito relevante, mas é um pouquinho a mais baixo. Então, a tendência hoje é que no final do ano a taxa comece a reduzir. O estudo que estão fazendo é esse. Por quê? Abaixou já, saiu de 12,75, já está 10,75. Por que não abaixou? Porque o banco ele teve um período muito grande de taxa baixa, que foi 6,70, 6,90, 7,25, 6,99 do Santander, que o banco hoje ele está perdendo dinheiro nesse contrato. Sim. Então, o que ele está fazendo? Ele está se recapitalizando, né? Para poder equilibrar ali, né? Exatamente, para poder equilibrar as contas e voltar. E aí o cliente fala, então eu não vou financiar porque a taxa está alta, eu tenho dinheiro aqui para pagar. Também não é interessante, porque hoje os investimentos estão rendendo 14%, 13% ao ano. O imobiliário é 10,49%. Então, você deixando lá teu capital investido, você pode financiar, a parcela vai ser menor do que o rendimento que você vai ter com o dinheiro lá aplicado. E aí, quando a situação se inverter, você vai lá e amortiza, porque você amortiza direto do saldo. Você não paga juros, como é no CDC de veículo, que você antecipa e tem desconto nos juros. Você paga direto do saldo devedor. Você vai direto na parcela mesmo. Na parcela, diretamente. Você vai amortizando. Isso, aí você pode escolher reduzir o prazo ou o valor da parcela, sempre mais vantajoso reduzir o prazo. Até algumas pessoas colocam no YouTube, Instagram, sobre essa questão da amortização. Por exemplo, quando você tem uma parcela de 1.000 e você amortiza mais 1.000, você está pagando uma parcela a mais, mas quando você reduz o prazo, você paga geralmente 4 parcelas com uma parcela. Então, assim, é muito... Caramba, sério? Você mata 4 parcelas com uma parcela. Com uma só? Com uma só. De 3 a 4 parcelas. Então, vale muito a pena você antecipar sempre no prazo, porque na parcela não muda muita coisa. Entendi. Não impacta muito. Não impacta muito. Então, você consegue um financiamento de 30 anos pagar em 10, em 8, né? Fazendo essa operação de pagar só uma a mais todo mês. Pô, super interessante isso, né? Agora, beleza. Então, tu falou que eu posso comprar e daqui a pouquinho fazer a portabilidade. Fazer a portabilidade não tem limite de quantas vezes você quiser, você pode mudar. Tá. Peguei e comprei agora a 12%. Peguei o crédito a 12%. Daqui a 2 anos, reduziu, normalizou ali em 8, 9. Deus ajude. Isso aí. Beleza. A expectativa é essa mesmo, de 9% mais ou menos. Acho que é a média, né? A média que fica num valor razoável. Num valor razoável. Então, 9. Aí o que eu faço? Eu chego no banco e falo, banco, eu quero ir para outro banco. Exatamente. Te chamo. Isso. A gente faz toda essa operação de portabilidade também. Tá? E aí a gente vai fazer a proposta, vai aprovar o crédito e vai fazer o processo. Tem uma coisa vantajosa também nisso. Porque quando você pede para ir para outro banco, o teu banco, ele vai, se você for um bom pagador, ele vai querer te reter. Então, ele vai fazer uma contra-oferta que vai te baixar a taxa de juros. Então, de repente, você nem precisa mudar. Só fazer aquela simulação. Só a simulação de quer sair. Aquela jogadinha da operadora. Da operadora, exatamente. Quem nunca fez aquela? Eu tô na Vivo. Vou cancelar aqui, ó. Eu vou cancelar. Cara, uma proposta melhor. Não, eu passei por um perrengue na época da Nextel. Foi assim, eu negociando, tava pagando alto, aí a Claro fez uma proposta. De fato, fez a proposta mesmo. Aí eu liguei, só que, tinha um número de muitos anos. Liguei e falei, Nextel, vou migrar pra Claro, porque, reduziu pela metade o meu negócio. O que eles faziam? Pegavam, anotavam um protocolo, vou dar entrada aqui, e ligavam a pessoa de central de relacionamento para poder negociar. Mano, quando terminou a ligação, ela cortou meu número. Aí
Eu falei, gente, meu telefone não tá funcionando. Peguei outro desesperado, eu falei, não, ó, pô, mas calma aí, a gente tá negociando ainda. Não, tá aqui que você queria cancelar. Caraca. A mulher foi e cancelou. Me dá meu número. Esquece, já foi pra central de número. Eu perdi o número. Acho que a vendedora tava, naquele dia acordou de mal. Sabe, quer saber? Não vou aceitar joguinho de ninguém, não. Já tava cansada já, né? É nessa linha? Nessa linha, exatamente. E aí o banco ele vai atrás de você pra te negociar e falar, não, vamos ficar aqui, eu vou te baixar a tua taxa e dependendo se você achar interessante, porque além disso, o que você tem de custo? Você paga a tarifa do banco que você está buscando, né? Então tem uma avaliação de imóvel, então você tem que pagar essa tarifa, em torno de R$2.000, mais o registro dessa portabilidade, que é a transferência de dívida. Então você paga um registro lá no cartório também. Então você tem esse custo, que aí você vai analisar, vale a pena manter ou trocar. Se ele te baixar a tua taxa, então você vai analisar se vale a pena ou não. Então a gente faz também todo esse processo aí para poder auxiliar. Né? Pô, então compra o imóvel e quando baixar a taxa você... Isso aí. Então o segredo às vezes está até no valor do imóvel, né? Se você conseguir comprar um imóvel mais barato, a taxa se a taxa abaixar, você acaba tendo um lucro, né? Isso, exatamente. E você não perde a oportunidade do negócio porque o imóvel sempre aumenta, dificilmente abaixa. Sim. É melhor situações específicas que melhor pegar o imóvel mais barato com a taxa alta, porque você consegue depois trocar por uma taxa menor e o imóvel vai continuar no valor, do que você pegar o imóvel alto com a taxa baixa, porque às vezes a taxa pode aumentar e você vai pagar mais. Não, e tem uma parada que ele falou que realmente é muito verdade, Vinícius, que é o seguinte: hoje, um imóvel de 1 milhão, o juros está alto. Beleza? Os juros baixou, digamos, amanhã teve um decreto aí, saiu de 12 para 9, um incentivo do governo para financiar. Vai começar a ter muita visita nesse imóvel. O proprietário no imóvel, quando vê 10 visitas no mesmo dia, entrando 3, 4 propostas, vai falar, não quero mais 1 milhão não, agora eu quero 1,5 milhão. O que ele pagaria aqui, ele vai perder aqui. Se ele comprar 1 milhão na taxa alta, mudou a taxa, ele chega pro banco, eu quero trocar de banco e vai pagar mais baixo, mas vai ter pago 1 milhão. 1,5 milhão e depois pode correr o risco da taxa aumentar de novo e ele pagar os juros em cima de 1,5 milhão. Exatamente. Então, e isso é muito real. Taxa varia, sobe e desce. Imóvel, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não desce. Não desce. A não ser que seja assim, caiu uma bomba atômica do teu lado. Então, assim, é impossível isso acontecer dentro do Rio de Janeiro. Então, compra rápido. Com a Azusa, né? Isso, com a Azusa. Ó, não tô falando nada aqui, ó. É o Homecast, o amigo tá falando. Não, mas é muito verdade. E assim, tem pessoas, óbvio que hoje não, porque a taxa subiu, que perdeu dinheiro, porque comprou lá atrás, na época de 2014, na taxa alta, né? E perdeu a taxa boa, né? Exatamente. Perdeu por não saber fazer a portabilidade. Exatamente. Porque tem gente, Bernardino, acho que quando vai no banco para fazer um financiamento, é totalmente diferente você utilizar uma assessoria, o teu serviço, do banco. Exatamente. E até permite falar aí. Por favor. O banco, você tem um horário reduzido de atendimento. Então você tem lá de 10 às 4, sendo que o gerente não te dá o WhatsApp dele, te dá o e-mail da agência e você é atendido pelo PABX lá da secretária da agência, que fala que o gerente está em atendimento, que vai retornar. E não retorna. Sempre está almoçando. Ou está almoçando. E ele não te retorna na maioria das vezes, porque ele não quer, mas é porque ele não tem tempo. Então ele tem que fazer, ele tem que vender consórcio, ele tem que vender seguro, ele tem que vender previdência, dependendo da caixa, ele tem que atender o cliente do FGTS que quer sacar lá o seguro-desemprego. Então, ou seja, ele tem várias outras funções. E procurando assessoria, ele, além de ter o atendimento diferenciado, ele não paga mais, então a gente não cobra do cliente nada, nenhum real para poder fazer, vem aqui e me dá R$10.000 que eu aprovo o teu crédito. Não. Existem pessoas que fazem isso, mas esse pessoal está fora do regulamento, não pode. Então, não tem custo para o cliente procurar uma assessoria. Ele vai ter um atendimento estendido, então, se ele me chamar aqui 11 horas no WhatsApp, se eu estiver acordado, eu vou responder. Então, minha equipe vai responder. E, além disso, ele tem a possibilidade de procurar mais de um banco ao mesmo tempo. Então, ele não precisa ir em várias agências, se deslocar, porque hoje o banco não está... A maioria dos bancos não está digitalizado, exceto, por exemplo, o Itaú. Algumas vezes no aplicativo ele consegue simular, fazer alguma coisa ali, mas fica com várias dúvidas, não consegue
consegue falar com o gerente, então tem essa dificuldade. Se lidar com um gerente é difícil, imagina tu, sei lá, com 5 gerentes. 5 gerentes, ele fala, não, vou te responder amanhã, que esse amanhã nunca chega, né? Então, é a facilidade de você ter esse atendimento diferenciado, sem contar que tem o apoio que a gente só faz o crédito imobiliário, o gerente tem que fazer tudo. Então, às vezes, nem o gerente sabe da informação, tem gerente que não sabe fazer crédito imobiliário. Então, ele vai, aproveita o crédito depois de uma semana e vai ficar 2 meses para fazer o financiamento. Então, a gente tem processo aqui que eu já fiz um processo no Itaú com 2 dias úteis. 2 dias? 2 dias úteis. Caramba, isso é um sonho. 2 dias úteis. A vistoria foi virtual, depois da pandemia. Aconteceu com a gente, tu assinou com 1 semana. Isso. E eu falei assim, gente, não vai ter vistoria no imóvel? Aí o Bernardinho, não, cara, já tô com o contrato emitido. Eu falei, mas como assim? Não teve vistoria? Ele, não, foi virtual a vistoria. Exatamente. Como é que é essa parada? Então, quando teve a pandemia, a gente teve uma dificuldade grande de acessar imóveis para poder vistoriar por conta do risco de contaminação e para não parar, e foi justamente o boom. Um boom, né, no mercado. A Selic estava 2%, então o boom foi ali, então era muita demanda, não tinha como mandar. Então o banco, que ele fez? Fiz a avaliação aqui desse apartamento, fiz uma venda aqui ontem, mês passado, tal, no prédio do lado. Então eles pegaram, fizeram um mapeamento, e apartamento, eles 100% remoto. Então, ou seja, apartamento que geralmente o que vai estar ruim ali é uma infiltração que é difícil, né? Não tem divergência de área, ou seja, porque a preocupação do banco é ter um puxadinho, né? Sim. Então não tem um puxadinho no apartamento, não tem como. Então, para apartamentos foi 100% remoto. Nas coberturas e casas, como tem possibilidade de ter alguma cobertura ali, alguma outra coisa que não estaria averbada na matrícula, aí eles mantiveram a presencial. Então, o cliente comprou o apartamento, foi 100% remoto, então foi bem agilizado isso. E aí se replicou mesmo assim, não acabou a pandemia, mas se estendeu, né? Se estendeu, e hoje só a Caixa que faz presencial para tudo. Bradesco, Santander, Itaú, a gente está conseguindo aí fazer tudo virtual e acelerar o processo. E acelera muito, né? Muito. Porque antigamente... Para marcar é muito difícil. Às vezes, tô trabalhando hoje, não posso agora. De manhã marquei outra, então... Não, e o historiador fazia, sei lá, 5, 6, perdia o teu laudo, demorava a lançar, tinha um negócio desse. Exatamente, também tem um prazo para ele fazer, montar e tudo mais, agora é tudo online. Pô, muito legal isso aí. Agora, tem alguma tabela, assim, por exemplo, quem ganha um salário mínimo não consegue financiar até tanto, quem ganha 2 consegue até tanto, quem tem a renda de 10 mil e consegue financiar até, tem mais ou menos assim? Tem em linhas gerais, você pode comprometer 30% da sua renda. Então, é uma regra de 3. Por exemplo, um cliente que ganha 10 mil, em média, ele vai financiar um apartamento de 300 mil, que a parcela dá em média 300 mil, aí 3 mil que dá 300 mil, mais ou menos. A cada 100 mil? A cada 100 mil, ele consegue, a cada R$1.000 de renda, 30 mil. A cada R$1.000 de renda, 30 mil que ele financia. 30 mil que ele financia em média. É claro que, por exemplo, o cliente que tem uma renda menor, até 2 salários mínimos, aí a gente vai ter o Minha Casa Minha Vida. Que aí tem outros... Aí a taxa de juros é muito menor, 5%, 4,5%. Então aí ele consegue, com R$2.000, financiar bem mais se ele fosse pela outra modalidade, que é o SBPE, que é Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Que aí utiliza o funding da poupança, os valores estão depositados para emprestar, que é um pouco mais caro que o FGTS. O FGTS, a remuneração é 3% ao ano. Entendi. Então é mais barato emprestar com o recurso do FGTS, que é o caso do Minha Casa Minha Vida. Entendi. Aí você consegue financiar em média esse percentual aí. E pelo crédito você consegue escolher taxa? Porque eu já vi mais ou menos que tem alguns tipos de taxa. Tem tipo IPCA, assim, tem alguma recomendação? Como é que é essas taxas? Quais são? O que significa essas taxas? Isso, a taxa, principalmente, é definida pelo relacionamento com o cliente. Então, como é que funciona? Vou te dar o exemplo da Caixa, que é a maior parte do financiamento. Tá. A Caixa tem 3 níveis de relacionamento, que é a taxa balcão, que é o cliente que não quer... Eu quero só o financiamento, Caixa, não quero mais nada. E aí ele precisa no mínimo ter uma conta para debitar, mas não precisa ter tarifa, nada, que todos os bancos fazem débito automático da parcela. Então você precisa no mínimo ter essa conta só para debitar, então não quero ter nada. Eu quero ter um desconto, aí tem a taxa com relacionamento. O que seria o relacionamento com a Caixa? Além dessa conta, colocar um cheque especial na conta, um cartão de crédito vinculado a essa conta.
E aí você consegue uma taxa um pouco menor, que é a taxa de relacionamento. E depois tem a relacionamento plus. O que é o plus? Você consumir. Você É o plus. ter o salário na caixa, então o teu salário vai ser acreditado nessa conta, né? Então isso é mais segurança para a caixa, porque na hora que cai o salário já debita a parcela, se ela tiver já atrasada, então já vai debitar a parcela. Mais uma garantia que vai pagar. Garantia que vai pagar ou, na verdade, ou se o cliente não é assalariado, que aí, pô, eu não sou assalariado, sou empresário, sou autônomo, aí você pode contratar um produto de previdência da Caixa, faz uma previdência privada lá de, sei lá, R$100 por mês, aí você tem direito ao Plus também, que é o desconto. E aí, como é que tá essa taxa hoje, né? A Balcom é R$ 9,99 pro SFH, né, que é financiamento de imóveis até 1,5 milhão. Quem tem o relacionamento puro é R$ 9,89 e quem tem o Plus é R$ 9,79. Todo mundo vai no Plus. Vai no Plus, que é um pouquinho mais barato, né? E não tem um custo para botar o salário. A menos que a pessoa... E hoje com o Pix não faz diferença. Você tem um salário num banco X, Y, Z. Sim. Você Transfere sem custo, na hora. Então, antigamente ainda tinha ruim, que você tinha que transferir, até na época da CPMF, né? Que pagava imposto ainda para movimentar. Então, hoje não tem nenhum custo, então não tem problema fazer esse Plus, né? Tinha muito cliente, Bernardino, que ele tinha muito receio de ir na Caixa Econômica para poder fazer financiamento, justamente por conta de saque de FGTS, aquela fila, né? Porque era no lugar do PIS, do FGTS. Você faz muito financiamento na Caixa para imóveis de alto padrão. Então, assim, o cliente não precisa ir dentro da Caixa para poder fazer? Então, a única coisa que ele vai precisar fazer dentro da Caixa é no dia da assinatura e assinar. Só isso? Só isso, mais nada. A assinatura é toda feita, a gente faz os formulários, ele assina, manda pra gente. Depois, abertura de conta, esse cartão de crédito que eu falei, a gente faz toda uma pré-abertura e pré-contratação, que aí só é efetivada no dia lá que for assinar o contrato. Até pra ele não ficar com o produto, não assinou o contrato, não faz sentido ele ter o produto ali. Então, entendi. No dia que ele assina, o gerente ativa tudo. E aí, nesses clientes mais especializado de crédito imobiliário, geralmente é um cliente que dá rentabilidade para a agência, porque às vezes ele vai fazer algum outro investimento e tal. Aí o gerente lá, ele vai dar o WhatsApp dele, aí tem uns contatos que você consegue, um relacionamento que você consegue fazer com o gerente para não precisar também ficar indo na agência, porque realmente na agência da Caixa tem uma fila única para vários assuntos, né? Sim. Então, se você, no caso do crédito imobiliário, não, ele nem precisa enfrentar fila, a gente já agenda o horário, já tem a mesa separada, então é tudo bem rápido e ele consegue ser atendido com mais velocidade. Pô, legal. Não, eu tive até uma experiência, eu te perguntei isso porque, de fato, muito cliente fala assim, não vou na Caixa, tá louco, não. Meu relacionamento é private, é isso, é aquilo. Mas eu tive uma situação de fazer uma venda que foi financiado pelo comprador, no caso, na Caixa. E o vendedor, na hora que chegou lá, teve um relacionamento legal com o gerente e ele saiu de lá com um financiamento para caminhão dele. Porque tem dinheiro barato dentro da Caixa, isso, né? A Caixa é um dos lugares que tem o crédito mais barato, né? O Pronamp, muito tempo ficou só com a Caixa. Só com ela, né? Então, assim, a Caixa tem uma variedade de soluções financeiras com taxa baixa, né? E você tem todas essas soluções? Todas, a gente faz tudo na Caixa. Pô, legal. E, real, fala só pra mim aqui, não tem ninguém lá do outro lado. É mais barato? É mais barato? Deixa eu melhorar a pergunta. Tem cliente que acha que assim, não, eu vou no meu gerente, porque eu conheço ele há 30 anos, ele vai me fazer uma taxa mais barata do que o Bernardino. É verdade isso? Não, mentira. Não tem taxa diferenciada. O banco é um só. Então, o que o gerente consegue na ponta, a gente consegue da mesma forma. Na Caixa, eu falei dessas taxas, tabeladas de acordo com o relacionamento, existe uma taxa chamada customizada. Tá. O que é a taxa customizada? Se o cliente atingir alguns critérios, por exemplo, a Caixa, para dar uma taxa melhor, precisa de um cliente melhor. Então, ele vai te limitar ali o cliente com rate na avaliação A ou AA, né? Double A. Mas calma aí. Muda isso aí para o Itaú, para o Santander, que é os clientes... Isso, mas a taxa também é a mesma coisa? É a mesma coisa, exatamente. Não tem como ele falar assim, no private eu vou te dar uns juros melhor e X, Y, Z. Pelo cliente ser private, ele já tem a taxa menor. Beleza. E aí, ele fazendo com o gerente... Exatamente. E por que ele tem que fazer contigo e não fazer com o gerente dele? Justamente porque o gerente dele, ele não vai conseguir dar atenção para aquilo e dividir com outros milhões de outros clientes, porque a agência pelo menos vai ter uns 2.000 clientes ali sendo atendidos. Então,
ele consegue um atendimento diferenciado. A gente tem outros clientes? Temos, mas a gente consegue, com a nossa equipe, com o nosso time, dar atenção a todos de forma célere. Você só faz isso, né? Só faço isso, Então, mais nada. Não preciso respira isso. Não preciso vender seguro, não preciso vender nada. Então, Vai pegar um negócio, vai dentro da tua esteira, do teu flow ali. e sem contar que quando ele faz com o gerente lá, o gerente ainda tenta empurrar algumas outras coisas que ele precisa bater a meta dele. Com Pô, certeza. me ajuda aí, eu preciso fazer esse consórcio. Faz 50 milzinho só, faz Cara, comigo aqui. eu tenho capitalização até hoje que eu nem sei. Exatamente. Assim, como nem. Eu liguei de tirar. cliente, tá dia 28, o cliente, ele tipo, pô, me ajuda aí, eu preciso bater a meta aqui, me ajuda aí. Faz, pô, só um capzinho de 50 reais por mês. Exatamente. Não vai nem te machucar nada. Exatamente. E aí, quanto mais aproximado você tiver ali pedindo crédito, ele vai te colocar outros produtos para poder compensar ali o que ele tá fazendo, te dando atenção, né? Pô, legal. Cara, muito bom. Dúvida, Vini? Não. Eu sei que você vai sair daqui financiando um imóvel. O Vini, todo podcast, ele aprende uma parada e já quer aplicar. Não. Tá difícil de aplicar, só tá na prática. Cara, obrigado. Vamos Eu deixar que agradeço aí. as tuas redes para poder o pessoal que quiser fazer financiamento. Até porque não é só para corretor, né? Não, para cliente final. Cliente final quer fazer um financiamento em vez de ir no banco. Exatamente. Vai no... E você consegue, olha, eu, sem querer terminar o podcast, você consegue, não sendo o imóvel que eu vou comprar, você já consegue aprovar o crédito, não consegue? Isso, a aprovação do crédito é independente do imóvel. Então, Gente, me ajuda. Antes de vir para poder comprar o imóvel, já passa no Bernardino, já deixa a ficha pronta. Isso aí. Né? A carta de crédito. Exatamente, a carta de crédito e a validade é estendida, por exemplo, na Caixa são 6 meses de validade de crédito. Você consegue tempo suficiente aí para poder procurar um imóvel. E a gente faz essa aprovação, só você me falar, estou querendo comprar um imóvel na faixa de 1 milhão. Então a gente vai te aprovar entre 800 e 900 mil e aí você fica à vontade para escolher aí o imóvel de acordo com a necessidade da família. Gente, ó, se você aprovar o crédito com o Bernardino, eu te dou 24 horas para achar o teu imóvel. A gente resolve a vida em 24 horas. Isso aí. A gente resolveu em 2, Aprovar. né? Resolvemos em 12, 24 é fácil pra gente. Então, cara, obrigado. Eu que agradeço aí a pelo seu oportunidade. tempo. Tamo junto. Vou deixar as redes do Bernardino aqui embaixo, tá? O pessoal já te procurar. Isso aí. E seguimos juntos. Estamos à disposição. Beleza? Vai falar alguma coisa? Dá um- Dúvida nos comentários e... É contigo, então fala, pô. Se tiver dúvida, deixa nos comentários e deixa o like também, compartilha o vídeo. Gente, um abraço. Não deixe de inscrever no canal, né? Isso, Faltou inscreve, falar isso aí. no canal. Boa. Ativa o Tamo sininho. junto. Um abraço. Valeu.